Vamos lá. Boa noite, hoje é dia 15 de abril de 2020. É um dia movimentado, assim, em vários sentidos, várias informações. O mundo lá fora, boa noite a vocês, o mundo lá fora tá correndo. E nós aqui nos encontrando novamente para a gente conversar um pouquinho. E hoje a gente vai conversar sobre gratidão, né? Mas vamos conversar, entender um pouquinho. Zeneide, boa noite. Vamos entender um pouquinho o que é essa gratidão. Hoje em dia todo mundo fala gratidão, gratidão, né? Vai colocar as mãozinhas juntas, né? Gratidão, Magali, boa noite. Mas o que é gratidão? A gente já parou para pensar o que é gratidão de verdade? O que significa gratidão? Enfim, o que é essa palavra que hoje assim é usada de uma maneira até muito corriqueiramente? O que significa, né? Qual que é o significado profundo, real, né? Boa noite, Dimas, como é que você está? Então a gente vai conversar sobre essa questão da palavra gratidão, entender o que é gratidão de verdade, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, fazer uma retrospectiva das coisas que nos fazem sentir gratos, né? Então é isso que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje. E a pergunta que eu fiz, né, desse tema de hoje é: o que é gratidão? Na opinião de vocês, Kelly Santana, boa noite, Kelly. O que é gratidão? Jaci, tudo bem? Na opinião de vocês, o que é gratidão? Né? Pode colocar aí pra gente ler um pouquinho. O que é gratidão? Como é que cada um entende a palavra gratidão? Será que todos nós entendemos gratidão do mesmo jeito? Ou a gente entende gratidão conforme a descrição ali do verbete no dicionário, né? Tudo bem, Dimas, né? Assim, bem, né? Bem a gente não tá, porque ficar fechado, né? Limitado nas nossas ações, mexe bastante com a nossa tranquilidade, com o nosso pensamento. Mas a gente vai trabalhando isso, né? E está indo tudo bem. Daqui a pouco a gente, com certeza, vamos superar tudo isso daí e nos reencontrarmos. Então, o que é gratidão? O que significa gratidão? Vocês já pararam para pensar o que é gratidão? Gratidão é só colocar as duas mãozinhas junto e falar gratidão. Gratidão é obrigado? Né? Boa noite. Boa reflexão sobre gratidão, nesse verdadeiro sentido. É exatamente isso, né? Boa noite, da Antônia, minha mãe. Então, será que gratidão é obrigado? Porque quando eu falo qualquer coisa que alguém fala para mim, faz por mim, eu falo gratidão, grato, eu estou apenas agradecendo. Estou dando um obrigado. Mas será que a palavra gratidão, o sentido de gratidão é só isso? Então a gente tem que pensar um pouquinho, né? E o que é gratidão. Então gratidão entre os sentimentos, né? Os grandes sentimentos nobres como amor, fraternidade, caridade, misericórdia, benevolência, esses grandes sentimentos que a gente possui, caracterizam o ser humano, né? O ser psicológico maduro, né? Gratidão destaca-se como um dos mais relevantes. Então a gratidão revela um amadurecimento psicológico, um amadurecimento emocional, né, espiritual do ser humano. Então gratidão é algo muito mais do que um simples obrigado. É um amadurecimento de sentimentos, né, de visão de vida. Então, como eu falei, a palavra gratidão, né, tem um sentido no latim que é de gratos, né, como agradável, significa reconhecimento agradável por tudo que se recebe ou lhe é concedido. Olha bem a definição. Vou ler para você novamente, né? Gratidão significa reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido,
Portanto, gratidão não é só quando você recebe ou ganha algo que lhe faz bem, aparentemente, ou algo que é agradável. Mas é o reconhecimento agradável por qualquer coisa, por tudo que você recebe. Por que eu estou falando isso? Nós estamos vivendo um período bem atípico, né? Na verdade, não é um movimento, não é... Ah, mas isso nunca aconteceu na humanidade. Já, né? Já aconteceu inúmeras vezes. Né? Você ficar segregado, parado, já aconteceu inúmeras vezes. Vamos pegar lá nos tempos bíblicos, né? Quando tinham, na época da própria lepra, que era um exemplo, quando a pessoa parecia com um problema de lepra, ela era o quê? Ela era colocada lá no Vale dos Leprosos, ela era afastada do mundo. Ela ficava lá escondidinha do mundo, não podia interagir, não podia tocar, nem nada. É mais ou menos, né, com as pessoas assintomáticas, né? Aquelas que têm o vírus hoje, mas elas não sentem nada, mas podem transmitir para um monte de gente, que esse é o grande o grande perigo. Não é a pessoa que tem um sintoma, porque quando você tem o sintoma, você vai lá e trata, né, faz o seu tratamento. O problema é aquele que tem o vírus em si, mas não tem nenhum sintoma. Então, desde aquela época, em momentos assim de doença, de peste na humanidade, o ser humano era afastado. E várias vezes na humanidade, a gente vai depois pegar na peste negra, a gente vai pegar na gripe espanhola, a gente vai pegar em vários momentos da humanidade que grupos foram, né, segregados da sua liberdade de ir e vir por questões de saúde e também ideológicas. Vamos lembrar da Segunda Guerra, né, que pelo fato de você ser judeu, alguma coisa você ficava em campos de concentração. Ah, você está exagerando. Não, também é uma forma de você afastar da sociedade alguma coisa que você não quer. E era isso que foi feito naquela época. Então, o que está acontecendo hoje, em maior ou menor grau, já se vem se repetindo há muito tempo. E que isso tem a ver com gratidão? É justamente o quê? Né? Como é gratidão? É o reconhecimento agradável de tudo quanto a gente se recebe, seja de bom ou aparentemente não bom. A gente ainda não aprendeu a lidar com o que a vida nos dá. A gente tanto não aprendeu a lidar que o que a gente mais ouve nos últimos dias é uma briga entre ciência, né, a ciência e a questão da religião, né, e crença. Né? Nem sempre a crença está ligada à religião. Às vezes eu creio que determinada coisa vai me ajudar ou não, né? Então a gente vê essa desassociação desses três princípios fundamentais. Então a crença, a ciência sozinha, sem a religião e sem a crença, ela é um barco sem capitão. Religião sem ciência, sem uma crença, é também um barco sem capitão. E crença sem ciência, sem religião também. Ou seja, nós somos três barcos navegando sem comando, sem o capitão ali na frente. E a gente precisa entender que precisa ter uma união da minha crença com a minha religiosidade, com as minhas crenças. E isso é ligado à gratidão? Sim. Por que é ligado à gratidão? Porque espiritualmente falando, religiosamente falando, a gente sabe, a gente crê que tudo que acontece na nossa vida, que tudo que acontece nessa existência que a gente está tendo agora, ele nos obriga a crescer como seres humanos, nos obriga a evoluir. Ao mesmo tempo, quando eu alio a ciência, e o que é a ciência? É a compreensão de algo que eu não entendo, através de métodos, de protocolos, para chegar a um determinado fim. Então, por exemplo, a gente está tendo uma doença que a gente não sabe muito bem como apareceu nem como surgiu, e o cientista é como se fosse um detetive. Ele vai rastrear todo. Ô Reinaldo, tudo bem? Gratidão é um ato de reconhecimento por uma ação de dar e receber. Também, né? Mas a gente vai um pouquinho mais além disso. Então o cientista vai rastrear todo esse processo para chegar aonde começou. Mas para ele chegar nesse princípio da vacina e tudo isso,
além da questão científica, ele precisa contar com a sua crença pessoal. O que é crença pessoal? Que ele vai conseguir, que ele vai ter que usar a sua intuição, né? Ele vai experimentar várias coisas, mas em algum momento ele vai usar a sua intuição, que é uma questão de crença. Em algum momento ele ele vai usar a sua parte também religiosa, né? Porque às vezes a coisa está tão difícil que a gente socorre a parte religiosa, recorre a Deus ou outra forma religiosa que você tenha. Então eu preciso ter esse alinhamento. Vou pegar um exemplo. Linus Pauling foi o criador da tabela periódica, né? Aquela tabela dos elementos. Ele teve esse insight, né? Essa visão, vou dizer assim, e um sonho. Ele sonhou com a estrutura da tabela periódica, colocou no papel e viu que aquilo tinha lógica. E a maioria das coisas a gente tem que utilizar esses 3 princípios: da intuição, da religiosidade ou espiritualidade e da nossa crença. Desassociar as coisas fica difícil. Mas o que isso tem a ver com a gratidão? Olha, se a gratidão é o reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou é concedido, inclusive aos nossos momentos difíceis, as situações complicadas que vivemos, o momento de transtorno que nos obriga a encontrar soluções, respostas, nos obriga a ver como é que a gente vai lidar com a dificuldade, como é que a gente vai lidar com a divergência, né? Então tudo isso eu tenho que ser grato. Eu não posso ser grato simplesmente para as coisas boas que as pessoas me dão ou por aquilo que Deus me dá. Aí eu sou grato por tudo que Deus me dá, mas quando não é o que eu quero eu fico bravo, né? Eu sou grato por todo presente, pelo reconhecimento que você me dá. Agora, o dia que você não me reconhece, eu fico bravo. Então, gratidão não é obrigado. Gratidão não é uma coisa hipócrita. Gratidão é um sentimento nobre. Quando eu começo a ser grato, né, ou seja, entender que tudo que acontece na minha vida, na minha existência, eu devo a ela gratidão. O que é gratidão? Aceitar, né, reconhecer como aquilo, como uma ferramenta, como uma mola propulsora para o meu avanço, para o meu crescimento, para a minha evolução, para a minha mudança como pessoa. Gratidão, só para dizer, para colocar as mãozinhas dadas e ficar falando gratidão, é hipocrisia. Não tem sentido nenhum, né? A gratidão, né, há um tempo atrás era o namastê. Namastê quer dizer, o Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. Gente, isso tem um sentido tão profundo, tão maior que simplesmente a palavra namastê, porque o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você, significa respeito, consideração, gratidão, amor, afetividade por você, independente da sua crença e da sua visão de mundo, diferente da minha. Então, o Deus que tem em mim saúde, o Deus que está em você, é algo muito mais profundo do que simplesmente um ato, simplesmente de colocar a mãozinha e falar muito obrigado. Então, quando a gente já falou de gratidão, a gente precisa entender que gratidão é um processo muito mais profundo, muito mais, muito mais importante do que a ação, digamos, a ação de dar e receber. Muitas vezes eu vou dar e não vou receber. E aí eu vou ficar ingrato porque eu fiz algo por você e você não retribuiu. Muitas vezes eu vou receber e não vou dar algo em troca, e o outro também vai achar que eu sou ingrato com ele. Então não é bem por aí a gratidão. Gratidão também, ela vem do processo de vibração e de harmonia presente em todo o universo. Então, quando eu me sinto grato, eu ajo com gratidão, eu me harmonizo com o universo. Eu agradeço ao universo, a Deus, a força criadora do universo, a tudo que ele me concede, a tudo que ele me dá, mesmo que eu não compreenda o motivo daquilo, mesmo que aquilo me cause dor, mesmo que aquilo me cause sofrimento, mesmo que aquilo me transforme, cause em mim algo que eu não estava esperando. Então, gratidão também é colocado, né? A Joana de Anjos coloca no livro dela, que fala sobre gratidão. Ela coloca que a vida em si mesma é um hino de louvor à própria vida, portanto, de gratidão incontida.
né? Então eu tenho que, mesmo que eu não manifeste, a vida já é um ato de gratidão e eu tenho que estar sempre vibrando em harmonia para isso, para que eu entenda e eu possa viver com isso de uma maneira mais plena. Então gratidão também tem a ver com vida plena, né? De ver plenamente a minha existência aqui. Então olha só como gratidão é algo muito mais profundo, muito mais interessante do que a gente imaginava, né? Ela pode ser colocada assim como combustível para a claridade da vida, assim como a cera para o pavio e da vela manter-se aceso. Ou seja, a gratidão me mantém a minha vida brilhando, traz luz para mim, né? Igual o combustível da vela é a cera que está no pavio. Então, a gratidão é combustível de vida. Quando eu sou grato à vida, sou grato a tudo que acontece, quando eu agradeço a tudo que acontece, de bom ou não de bom que acontece em mim, quando eu olho até as desavenças, os problemas, as dificuldades, com gratidão, com aceitação, a minha vida fica mais leve. Por quê? Porque eu entendo que isso faz parte desse movimento universal. E eu entro em harmonia. Se a gente perceber, o universo está sempre em processo de expansão e destruição. De expansão e retenção, né? Muitas vezes se expande, se expande, se expande. Aí uma estrela explode, vira um buraco negro e suga toda aquela luz dali. E o universo ele vai se construindo, ele vai se movimentando. A própria Terra mesmo, agora há pouco, nessas semanas, a gente teve uma onda de abalos sísmicos na Terra, inclusive lá em Krakatoa, na Indonésia, que foi uma ilha que já havia muito tempo atrás sido destruída por um outro terremoto. Então o processo de terremotos, de movimentação de terra, de placas tectônicas, tudo isso assusta, machuca, destrói, mas renova o planeta, né? Renova o universo. E todas as minhas dores, meus sofrimentos, as minhas angústias, os temores pelos quais eu vivo, as perdas que possuo, que vivencio, renovam a minha vida. Me fazem ver a vida de maneira diferente. Ela complementa a minha existência. Então tudo isso me leva a pensar e a refletir: por que tudo isso acontece? Se eu não entender a gratidão, o princípio de gratidão, eu vou acreditar na questão da ingratidão, ou seja, eu começo a achar que Deus não me ama, que Deus não está sendo legal comigo, eu começo a desassociar esses três princípios, científico, religioso e de crença. Eu começo a desassociar, eles ficam separados, e isso precisa ficar junto, né? Eu preciso ter um método, ter um protocolo para fazer alguma coisa, mas isso tem que ser ligado a uma crença superior. Gente, quando eu olho o universo, e é isso que me faz acreditar piamente, né, em Deus, na espiritualidade, em algo muito maior, é quando eu saio aqui da minha casa, agora à noite, né, que a gente tem menos poluição, que você olha aquele oceano de estrelas no céu, quando você vê a lua, quando durante o dia você percebe o sol, o calor. Aquilo foi criado por uma energia, por uma força criadora que está muito, 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 muito além da nossa compreensão terrena, muito mais do que a nossa compreensão física, está muito longe da nossa compreensão científica e está muito além das nossas crenças. Só o fato de eu sair. Quando eu olho aqui nesse celular e vejo vocês aí do outro lado conversando comigo, eu explico isso cientificamente. Mas para que eu chegasse até aqui, para que um cientista chegasse até aqui, ele precisou trabalhar com uma coisa chamada acaso e intuição. Eu vou colocar acaso, tá? Mas aí existe uma outra explicação. Muitas vezes o que acontece é um acaso. Você tropeça em alguma coisa e olha e vê, nossa, isso tem alguma coisa interessante. Mas você só vai ver se tem algo interessante se o seu sistema de crença estiver funcionando, se o sistema religioso estiver funcionando. Da mesma forma que se eu tiver uma visão só de religião, puramente de religião, sem aliar crença e ciência, eu viro uma pessoa
muitas vezes ele passa dos limites, né? Ele começa a achar que só ele tem razão, ele começa a achar que só ele está certo, e ele tira a possibilidade de conhecimento. E a gente vai se lembrar disso daí no período de Inquisição, no período de perseguição, quando você não podia ter ideia, você não podia pensar fora da caixinha, vamos dizer assim, que você era perseguido pela igreja, pela religião. Então a gente tem que aprender a aliar esses três campos de ciência, religião e crença, para que a gente possa ter uma vida mais interessante e começar a acreditar de fato, entender de fato o que é gratidão, né? Outra questão da gratidão, durante um bom tempo, né, a gente começou a querer destruir isso, que é a questão familiar e do lar. Durante muito tempo, alguns anos, a gente ficou colocando à margem a questão da religião, né, da questão da família e do lar. E é no lar, né, que os espíritos se reencontram sob o mesmo teto, na condição de pais, filhos e irmãos. Nesse ambiente são oferecidas oportunidades de novo aprendizado moral, possibilitando a reencarnação, exercitarem-se no campo afetivo, desenvolvendo a fraternidade, solidariedade, enfim, os sentimentos derivados do amor. Em casa começa a nossa missão com o mundo. Então eu preciso ser grato àquela família louca, aquela família doida, bagunçada, né? Destrambelhada, desajustada, que muitas vezes eu coloco, mas eu tenho que ser grato, que é graças a ela que eu estou aqui nesse mundo, é graças a ela que eu tenho as minhas bases, boas ou não, de conhecimento e de formação. É ela que me dá sustentação nesses momentos de dor e sofrimento. É no lar, é na família. E hoje a gente vê. Uma coisa é eu poder me afastar da minha família por opção. Outra é eu me afastar da minha família por determinação. Porque alguém determinou que eu me afastasse. Então eu preciso entender como essas coisas mexem com a gente. Então ser grato, né? Eu tenho que ser grato até mesmo aquilo que é diferente daquilo que eu desejava. De repente eu podia até desejar uma família diferente, de outra forma, mas é a família que eu tenho. Então eu aceito aquela família, eu compreendo o meu papel naquela família e eu desenvolvo essa questão da gratidão, que é o aceitar de maneira agradável aquilo que recebo, seja o que for, né? Gratidão pelo trabalho, pelo progresso, né? Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros seriam atrofiados. Se ele o livrasse do trabalho intelectual, seu espírito permaneceria na infância, nas condições instintivas do animal. Eis porque ele fez o trabalho uma necessidade. Ele disse: busca e acharás, trabalha e produzirás. E dessa maneira serás filho das tuas obras, terás o mérito e a sua realização, e serás recompensado segundo o que tiveres feito, né? Olha só que bacana essa visão de vida, né? Então ser grato pelo trabalho, pelo progresso que você realiza na tua vida é muito fantástico. E entender também o que mesmo nesses fracassos que eu tenho profissionais ou pela minha vida, eles sempre me ajudam a compreender a minha natureza humana, né? A minha falência, né? A possibilidade de falir, de errar, de cometer um equívoco. Isso faz parte da natureza humana e isso é muito bom para a gente, né? Agnes colocou aqui o que é a gratidão ao Pai Criador que nos permitir mais essa oportunidade, né, de estarmos no planeta. Então, a gente tem que também entender, Agnes, também, que tem gente que não vai ter essa visão de mundo, de Deus, né? Tem o materialista, tem o agnóstico, mas isso faz também parte do processo de evolução espiritual e de gratidão da nossa parte. Porque quando eu compreendo, você lembra do Namastê que eu falei, aquela questão, o Deus que está em mim, saúde o Deus que está em você, eu entender que aquela pessoa que é agnóstica, que não tem uma crença religiosa, ele está vivendo o processo evolutivo dele, e é respeitar, não tentar convertê-lo a ser uma pessoa gnóstica, que acredita em Deus, religião. Não, mas é compreender que a gente precisa do contraditório, a gente precisa do claro e do escuro,
né? A gente precisa dessa dualidade para poder entender o que é bom e o que é ruim na vida. E coloca aqui o Pai Criador pelo planeta para repararmos os nossos débitos. Os nossos débitos. E como é que a gente repara os nossos débitos? Com os nossos créditos. E quais são os nossos créditos? São as coisas boas que fazemos, o nosso esforço de ser cada dia melhor, o nosso esforço em prol das outras pessoas, e é assim que a gente, nesse processo evolutivo, vai acertando as nossas contas, né? E é aí que está o processo de gratidão, né? Esse processo de aceitar, inclusive, as nossas dívidas, né? Os nossos de relacionamento, de convivência, e poder saldar esses débitos, essas dívidas, de uma maneira afetuosa, de uma maneira harmoniosa. Isso é muito, faz parte desse processo de gratidão. Gratidão também é humildade, né? Uma das razões fundamentais para que a gratidão se expresse é o estímulo propiciado pela humildade, que faz que se compreenda o quanto se recebe, desde o ar que se respira gratuitamente aos nobres fenômenos automáticos do organismo, preservadores da existência. Uma coisa que a Agnes colocou aqui a respeito dos débitos. Vocês repararam que graças a essa situação que nós estamos vivendo, a gente está conseguindo separar o joio do trigo? Como assim? A gente percebe claramente hoje, inclusive nas redes sociais, quem usa, né, quem realmente está envolvido com o bem alheio, se preocupado com o bem dos outros, com a evolução espiritual dos outros, com o bem-estar do outro, e quem usa desse momento para lucrar, né? Para poder fazer, para enganar, para poder explorar, para poder vender o seu próprio peixe, tudo isso. A gente começa a entender que existe, né? Isso fica mais claro e evidente, né? Então a gente está percebendo que tem muita gente que na verdade não está preocupado com o bem-estar do outro. Ele está preocupado com o seu bem-estar material. E é aí que eu também tenho que ser grato, porque é graças a isso que eu vou ter condições de avaliar o certo do duvidoso. É graças a esse movimento todo, se eu tiver um olhar aberto para isso, se eu tiver um olhar positivo para isso, eu vou começar a entender, né, quais as posições das pessoas, como é que elas estão se comportando, e entender realmente qual é o caminho certo a seguir. A gente consegue perceber, através de tudo que está acontecendo, o que realmente é consistente daquilo que não tem consistência nenhuma. Então essa é uma das coisas boas que estão acontecendo. Nessa percepção de humildade, aparece também, né, ressoa também o sentimento de alegria por tudo quanto é feito por outros, mesmo que sem ter ciência em favor e benefício dos demais. Isso eu acho legal, essa definição, né? A gente começa a ficar, quando a gente desenvolve o sentimento de gratidão por tudo que recebemos, por tudo que nos vem, nós começamos a sentir alegria pelo outro também, né? Pelo avanço do outro, pela conquista do outro, pela prosperidade do outro, pelo conhecimento do outro, e isso faz uma diferença enorme. Eu tiro a inveja de mim, eu tiro o preconceito, eu tiro um monte de coisas negativas e transformo em coisas positivas, que é o ficar alegre, o ficar feliz pelo outro ser o outro. Simplesmente isso, né? E ao mesmo tempo, isso vai gerar, a gratidão também gera uma questão de saúde, né? Quando se enraiza o sentimento humano, que é a gratidão, proporciona harmonia interna, liberação de conflitos, proporciona melhor saúde mental, por luzir, né, por produzir uma luz, uma estrela, né, do céu, que é a gratidão, né? É mais sutil, a gratidão é a mais sutil psicoterapeuta para os males. Olha só como a gratidão, já tinham percebido isso? Ou pensado assim, que a gratidão também é um remédio para a alma, para a nossa saúde mental, para a harmonia do nosso corpo, para a nossa resistência às dificuldades, né, orgânicas e tudo isso, melhora nosso sistema imunológico. A gratidão produz tudo isso, né?
E ela é uma psicoterapeuta, né, para todos os males que se instalam na sociedade e na gente também, né? Então, quando eu começo a ser grato, entender melhor que a gratidão, eu começo a entender o comportamento do outro, e isso me traz um processo de reflexão e de compreensão do papel da minha vida, aqui dentro, em todos os locais. E isso vai me trazer melhor qualidade de vida. Gratidão também é saúde. Então, se a gente começar a pensar nisso, a gente vai entender que a gente pode dar um grande avanço no processo de vida nosso. Dentro dessa questão também da saúde, ô Nanda, tudo bem? Como é que você está? Quando a gente fala da saúde, quando alguém consegue se ofertar, né, de maneira espontânea e sem alarde, produz um clima psíquico de harmonia que o beneficia e os demais que o cercam, porque não ressoa ali, né, um som de queixa, né, sistemático. O que quer dizer isso? Então, como usando da gratidão, sendo grato pela vida, agindo de maneira grata e me colocando à disposição do outro, me colocando aberto ao outro, auxílio do outro, eu gero em mim, né, uma harmonia psíquica, né, uma harmonia mental, que vai se espalhar nas pessoas que estiverem em volta de mim, porque eu deixo de reclamar, eu deixo de lamentar, eu deixo de olhar as coisas de uma maneira negativa, eu deixo, sabe, de propagar sentimentos negativos por aí. Olha só como a gratidão, ela vai muito mais do que o ato de agradecer, o ato de falar obrigado, né? Ela é muito mais, é algo muito mais potente, né? Ao contrário também, quem é ingrato, quem não possui realmente a gratidão, ela traz um dano muito grande para a sua saúde, boa noite, Seri, para a sua saúde mental e psicológica, né? É a pessoa que é vítima da inveja, da competitividade doentia, do primitivismo evolutivo. A ingratidão seja nos grupamentos sociais, onde predomina o egoísmo, a sordidez, né? O egoísta, o ingrato, somente sorri quando pretende lucro e unicamente demonstra gentileza quando espera projeção do ego. Sob o ponto de vista psicológico, a ingratidão é síndrome de insegurança, de conflitos íntimos que aprisionam o ser atormentado. Oi, Cristiane, tudo bem? Então, olha só como a gratidão é saúde e a ingratidão é doença, né? Quando eu sou grato, né? Quando eu sou grato, a minha saúde em todos os aspectos melhora. Quando eu sou ingrato, ela só piora, né? A minha segurança, boa noite, Cristiane, vai mostrar o quanto que eu tenho que melhorar ainda, o quanto que eu estou equivocado. Então, ser grato também é um ato de saúde, né? Desenvolver essa gratidão, olhar a vida de uma outra maneira, olhar esse momento que a gente está passando. E não é fácil, não estou falando com vocês que, para mim está sendo fácil. Não, não está, né? A gente começa a perceber coisas que achava que não tinha, e começa a aparecer. Só que em vez de olhar isso como sendo uma punição divina, você olha isso como uma possibilidade de crescimento e de melhora, né? As etapas do desenvolvimento da gratidão, né? Ele começa em agradecer o bem que se frui, assim como o mal. Ô Rubens, boa noite, né? Assim como o mal que não aconteceu ainda, e particularmente quando suceda. Fazer mesmo tendo em vista que somente ocorre o que é necessário para o processo de crescimento espiritual, conforme é programado pela lei de causa e efeito. Então, o processo de gratidão, desenvolvimento da gratidão, ele começa por agradecer o bem que se recebe e o mal que não aconteceu ou que ainda venha a acontecer, né? E fazer o mesmo tendo em vista que somente ocorre o que é necessário. Então, muitas vezes eu faço alguma coisa, quando eu estou desenvolvendo a gratidão, eu faço sem esperar um retorno, sem esperar algo a mais. Eu faço porque sei que é bom. Eu faço porque eu sei que é útil, né? E vai entrar também na lei de causa e efeito. Eu, porém, vos digo, vai dizer aqui Mateus 5,
capítulo 5, do versículo 44 a 45, diz assim: Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, bendizeis o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estais no céu. Então eu preciso, a gratidão, quando eu desenvolvo, eu começo a não me incomodar, né, com o mal alheio, com a ingratidão alheia, com os atos impensados do outro. Mas eu começo a entender que isso faz parte de um processo evolutivo de crescimento, e eu agradeço, né? Eu agradeço pelo bem que recebo, pelo mal que ainda não aconteceu ou que vem a acontecer. Alguns exercícios de gratidão, né? A gratidão deve transformar-se em um hábito natural, né, no comportamento maduro de todos os seres humanos. Para que seja seguido, necessita de treinamento, exercício diário, em razão da sombra vigilante que propele a conduta da distância, né, que propele a conduta da distância, da indiferença ou mesmo da ingratidão. Então, a gratidão é um exercício diário, né? Igual a caridade, o amor, todos os grandes sentimentos nobres, eles não acontecem do dia para a noite. Eles acontecem depois de muito trabalho, né? De muito aprendizado. Então eu tenho que trabalhar, treinar todo dia, exercitar todo dia. Não consegui hoje, amanhã eu vou conseguir de novo. Eu não fiz hoje, vou fazer de novo. Porque quando ele fala assim, razão da sombra vigilante, é porque quando você abandona esse treinamento de se tornar uma pessoa grata, esse treinamento de gratidão, e você relaxa, você volta a agir normalmente como era antes, né? Então todo esse treinamento acaba não se perdendo, mas vai lá para um outro cantinho, fica esquecido. E aí, para reativar isso, é batalha, né? Por quê? Porque é um exercício diário de mudança de conduta, né? Isso é verdade, a gratidão vai muito além desse sentimento, né, que propicia o bem-estar. E realmente, né, muitas vezes você tem que ser grato em momentos que é igual a gente está vivendo. Acho que todos nós estamos vivendo isso hoje, né? Nós temos que ser gratos nesse momento onde as coisas não são do jeito que a gente estava sonhando, né? Todos nós tivemos que parar os nossos sonhos, nossos objetivos, projetos, ideais, há mais ou menos 30 dias atrás. Todo mundo teve que parar, né? Mas ao mesmo tempo, gente, olha, vamos ver o lado positivo. Sem visão política, sem contestação, sem nada, né? Mas vamos ver o lado positivo. Essa situação pandêmica que apareceu no mundo, o que a gente observou, que está se observando? Existe em todos os países do mundo, inclusive no Brasil, que é um país que não se investe nem em saúde e nem em pesquisa. E a gente está vendo hoje as pessoas aplicando dinheiro, investindo dinheiro em pesquisa, em ciência, em conhecimento, né? A gente está vendo os segmentos religiosos utilizando a rede social, utilizando a mídia para ficar próximo dos seus fiéis. A gente está vendo, percebendo que dinheiro, né, por mais dinheiro que você tenha, por mais mísseis que você tenha, por maior poderio econômico que você tenha, igual nos Estados Unidos e vários países europeus, não adiantou de nada. Então, essa visão que a gente tinha de poder, de conquista, veio um vírus pequenininho, né, microscópico, e olha a bandalheira que ele fez. Mas está trazendo algo bom. Os países, inclusive o nosso país, está investindo novamente em pesquisa, em tecnologia, para encontrar essa saída. Ao mesmo tempo, gente, a gente sabe como é que os hospitais, são os hospitais do nosso país. É uma verdadeira calamidade. Mas, querendo ou não, hoje, estão tendo que investir em EPIs, estão tendo que investir em tomógrafos, estão tendo que investir em respiradores, em UTI, equipamento de segurança, investimento médico, que perceberam que não dá para não investir em saúde, sabe? Não dá para só construir hospital bonito sem gente ali dentro. E os médicos e os enfermeiros, os motoristas das ambulâncias, os policiais, os agentes de segurança, sabe? Todas as pessoas que estão trabalhando e colocando a sua vida em risco, estão trabalhando porque tem fé, porque acreditam que tem um ideal maior
do que o ideal econômico, do que o ideal material. Aqueles enfermeiros, aqueles médicos que estão ali, a grande maioria está ali colocando a sua vida física em jogo para o bem do outro. Olha só a quantidade de coisa boa, né, que isso tudo está trazendo. A gente não está mais brigando por crença religiosa. A gente está se unindo. Né? A gente está se unindo para entender como cada um está vivendo. Eu já estava conversando com uma amiga do trabalho e ela falando, né, da dificuldade que é ficar afastado. Ela gosta de se comunicar, de estar com gente, e mesmo estando em casa com os filhos, com o cachorro e tudo, ela sente muitas vezes mal, porque está longe. Isso vai mexer com o quê? Né? Com a parte psicológica, com as emoções da pessoa. Então a gente começa a perceber o quanto que isso é importante. A gente começa a perceber o seguinte, que isso me trouxe um negócio, uma coisa negativa. A quantidade, já falei essa semana e vou continuar falando, a quantidade de mulheres que estão apanhando de seus lares, né? De maridos violentos, de situações de violência, e que a gente não dá atenção. A gente não dá atenção. Né? A gente trabalha também com mulheres vítimas de violência, e a gente percebe o quanto as pessoas não dão atenção à dor do outro, não dão atenção a isso. E aí está na hora da gente começar a dar atenção à dor do outro, que também é a nossa dor. Isso tudo a gente tem que agradecer. Dai graças a tudo, né? Dai graças a tudo que Deus te dá. Isso é muito importante para a gente, né? E tem também a gratidão praticada do perdão, né? Que no sentido vitalizado pelo rancor, diz o seguinte, né? A gratidão praticada pelo perdão, não sendo vitalizada pelo rancor, o ódio auto consome-se, ou seja, o ódio acaba, né? Não encontrando revide, a ofensa perde o seu significado. E não se retribuindo o equivalente, mal lhe foi direcionado, este desaparece. Então, quando eu pratico o perdão, através também da gratidão, eu tiro a força do ódio, eu tiro a força do ressentimento, eu tiro o rancor das coisas, e eles não proliferam. Eles não vão para frente, graças à gratidão. Uma coisa que eu estava falando que veio na cabeça, talvez quem tem 20, 25, 30 anos não vai se lembrar disso. Mas quem viveu os anos 80 vai se lembrar quando surgiu a AIDS. A AIDS foi uma doença, no princípio, caracterizada, que atacava, vamos dizer assim, as maiores vítimas eram os homossexuais e depois os drogados, né? E era uma doença que não tinha cura, como até hoje não tem cura. E foi uma coisa que atacava todos os lares. Em todos os locais do mundo, as pessoas talvez não se lembrem disso. As pessoas tinham medo de estar perto das pessoas, tinham medo de comer no mesmo espaço, de pegar a roupa, de pegar talher, de beijar, de se tocar. Isso nos anos 80. Apareceu vacina para AIDS? Não apareceu vacina para AIDS. Mas depois de muito empenho, de muito trabalho, que é uma doença que ainda não tem cura, pelo menos que se tenha notícia, mas surgiu os coquetéis, né? Que é uma quantidade enorme de comprimidos, AZT e outros imunossupressores, que as pessoas tomam e têm qualidade de vida, né? Então muitas vezes eu não consigo fazer a vacina, mas eu posso utilizar remédios que já existiam, né? Porque depois a AIDS, depois de atacar um determinado grupo, se apareceu mulheres casadas, que os maridos pulavam a cerca e acabavam contaminando as mulheres, os filhos, mulheres ficavam grávidas e a criança nascia com AIDS. Então foi um negócio tremendo, foram anos de grande sofrimento. Todo dia um artista, alguém famoso, alguém próximo morria de AIDS numa velocidade gigantesca. Então a gente está pensando o que está acontecendo agora. Eu não estou diminuindo o que está acontecendo agora, eu estou relembrando o quanto já aconteceu, mas por falta de atenção, de não aprender com as lições que a própria vida dá, que a vida nos traz, como a gente provoca esses retornos de vírus, de doenças que a gente não consegue controlar. O próprio câncer também, que a gente sabe que hoje uma boa quantidade do câncer tem a ver com comportamento, com a falta de perdão,
com a falta de gratidão que o ser humano tem para consigo próprio. Ah, mas crianças também têm. Sim, né? Mas se você não desenvolver nela a autoestima, o amor, a fraternidade, outros sentimentos que vão dar fortalecimento ao seu sistema imunológico, ela dificilmente ela vence isso. Mas quando você dá a alegria, vamos lembrar dos médicos, né, dos doutores da alegria, que começou aqui em São Paulo, não, começou nos Estados Unidos, depois veio para São Paulo, em vários países, tem o doutores da alegria, que eles curam, né, crianças e pessoas, ajudam no processo terapêutico, cantando, levando alegria e felicidade, que também é um remédio. Gente, gratidão, amor, talvez não seja científico falar isso, mas funciona. Né? É a ciência do amor, né? É a religião do amor, é a crença do amor transformando as pessoas. E se a gente desenvolver nesse período que a gente está vivendo agora, essa crença, essa religião e essa ciência do amor novamente, o quanto que a gente vai avançar, o quanto que a gente vai crescer, olha, é maravilhoso. Sem dizer a gratidão pelo perdão, né? É a gente aprender a perdoar também vai produzir grandes benefícios para a gente. Gratidão praticada pela solidariedade, né? Redescobrir a solidariedade, participando ativamente dos labores coletivos, né? Dos trabalhos coletivos, auxiliando com os recursos da compreensão da bondade e do entendimento fraternal, em torno das deficiências dos outros e das dificuldades que são enfrentadas pela maioria. Ainda na infância psicológica, é conduta relevante de alta magnitude. Né? Então, gente, gratidão, solidariedade, né? Amor, fraternidade, isso tudo ajuda. Tem um livro chamado No Silêncio das Paixões, que traz uma visão espiritual muito interessante a respeito da AIDS. Gente, olha, eu não sei quem viveu naquela época, eu tinha naquela época, eu estava terminando a adolescência e chegando na idade adulta, né? Vou fazer 52 anos. Então eu acompanhei, né? Eu vi as primeiras notícias da AIDS, eu acompanhei isso aqui, a gente acompanha aqui no Brasil, espantado com a quantidade de gente que estava morrendo. E olha, são histórias de transformação que a gente precisa reviver isso, sabe? A gente precisa ver a nossa história, reler a nossa história. Gente, o ser humano, ele tem uma coisa chamada cérebro, dentro no cérebro a mente, e na mente existe a memória. Para que serve a memória? É um livro que a gente tem que consultar sempre quando vai fazer alguma coisa, para ver se em algum momento da tua existência você vivenciou ou passou por aquilo, e qual foi a atitude e comportamento que você teve, quais foram os resultados, e se compensa repetir ou mudar o comportamento. Mas a gente não usa, e a gente precisa usar. Né? A natureza cobra isso da gente. Então é muito importante a gente praticar tudo isso, relembrar tudo isso. Isso é ter gratidão com o meu próprio passado. Sabe por que eu estou falando isso? E às vezes eu também caio nisso, né? A gente reclama tanto do pai, da mãe, dos traumas que a gente fez, que a gente teve e tudo, mas a gente esquece de ser grato a essas pessoas que, dentro das suas limitações, das suas dificuldades, dos seus problemas e suas dores também, né, nos deram a vida, fizeram o melhor dentro das suas limitações, das suas condições, nos deram amor, carinho, compreensão dentro daquilo que eles tinham na época. E a gente precisa ser grato também, sabe? Em vez de ficar reclamando, seja grato. Gratidão é nesse sentido de reconhecimento. Volta ao que eu falei no início. Gratidão é o reconhecimento agradável de tudo que você dá e recebe da vida. Né? Então a solidariedade é muito importante, né? A compreensão da bondade, do entendimento fraternal, em torno das deficiências e dos outros, né? Dificuldades que estão enfrentadas pela maioria. Gratidão no seu trabalho, gratidão na sua religião, gratidão com as pessoas que estão junto aí com você, gratidão às pessoas que te ensinaram, né? Aos seus mestres. Tudo isso que seria uma reforma. Sim, né? A reforma íntima é um ato de gratidão com a gente mesmo. Né? Eu me reformar, eu mudar intimamente quem eu sou, é ser grato comigo mesmo. Né? E me dar a oportunidade de ser uma pessoa melhor. Eu não posso esperar que outro me dê a oportunidade. Lembra que eu falei ontem da esperança? Antes de ontem da esperança? Né? Então eu não posso esperar que alguém me dê a oportunidade de ser uma pessoa melhor.
eu tenho que criar isso, né? Essa oportunidade. E nós estamos podendo criar essa situação. E para a gente, né, então, a gente poder já ir encerrando essa conversa sobre gratidão e tudo, a gente precisa ser mais grato a Deus. Sabia disso? A gente é ingrato demais com Deus. Nossa, como a gente tem uma ingratidão com Deus enorme, né? Ele nos deu a vida, Ele nos deu a oportunidade, mas a gente reclama tanto, né, como filhos ingratos que somos, como filhos mal educados, assim, muitas vezes, rebeldes. A gente é tão ingrato com Ele, né? Essa oportunidade de vida, essa oportunidade da existência. Aí a gente quer se apartar de Deus, né? Então, como eu falei que ciência, religião e crença devia estar irmanados nessa figura de Deus, então quando eu me aparto de Deus, eu começo a colocar tudo nas costas da ciência. E eu começo a desacreditar Deus. Quando eu começo das minhas crenças, eu começo a acreditar em tudo. Na natureza, nos rituais, em tudo, menos em Deus. E na religião hoje, a maioria dos religiosos hoje não crê em Deus. Eles creem em tudo, menos em Deus. Porque Deus não está aqui para fazer empréstimo para a gente. Deus não está aqui para ficar dando casa, terreno, viagens. Deus, né, não é aquele ser que tem um caixa eletrônico lá que você vai tirar dinheiro. Não é isso. Deus, ele é o Criador. Ele te criou e é um Pai tão sábio que Ele deixa você fazer todas as suas maluquices através do livre-arbítrio, deixa você aprender com os seus erros, com os seus equívocos, até você vir pedir perdão, ser solidário, aprender o que é amor e ser grato a Ele. Então a gente precisa aprender a ser grato a Deus, dar graças a Deus por tudo, pelo bom e por aquilo que não é tão bom, né? Aprender a dar graças àquele que nos deu a vida. E é Ele que vai determinar a hora e o momento da nossa passagem. É Ele que vai fazer isso. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que aprender a seguir as normas e fazer as coisas de maneira correta, mas quem determina o que tem que acontecer na nossa vida é Ele. Então, quando acontecer alguma coisa, mesmo que eu não entenda, que eu não compreenda, dê graças a Deus, mesmo que eu sofra, mesmo que não seja fácil, mesmo que eu chore, mesmo que, que doa em todas as partes do meu ser grato. Ser grato. Gratidão, perdão, solidariedade de forma íntima. Isso faz a grande diferença na vida da gente, né? E a gratidão é a misericórdia divina, né? Deus é soberanamente justo e bom, né? E a sabedoria providencial das leis divinas se revela, né? Gratidão a Deus por este momento, por ter ensinamento. Obrigado. Obrigado também a vocês, né? Porque sem vocês também, né, como é que eu também estaria passando esse momento? A gente se ajuda. Uma coisa que eu aprendi muito nessas semanas que nós estamos conversando, todos esses dias, às 9 horas, é o quanto vocês também me ajudam a passar esse momento. O quanto vocês me dão forças quando vocês entram aí, dão um aceno, dão um positivo, quando curtem os vídeos, fazem um comentário, vocês me dão também oportunidade de crescimento, né? De me perceber como ser humano. Então é um trabalho, sabe, de junção. É um trabalho de compreensão mútua. E é muito bom isso. Então, e a gente vai continuar juntos, de uma forma ou outra. A gente continua juntos, né? Na misericórdia de Deus, junto com ciência, com religião e crença. Mas a gente precisa acreditar em algo maior, né? Acreditar só no homem, só na ciência, não nos dá tranquilidade suficiente. A gente precisa acreditar na ciência, na religião, nas nossas crenças. A gente precisa acreditar em algo maior e a gente precisa acreditar um no outro, né? Na fraternidade, na amizade, no carinho que cada um tem um pelo outro. Então, por isso que eu sou grato a vocês nessa nossa participação, na nossa vivência nessas últimas semanas juntos. E que Deus nos abençoe, que essa noite seja uma noite repleta de sonhos bons, de reencontros bons,
e que a gente tenha ótimas notícias, mesmo que aparentemente não sejam boas, né? Mas que a gente saiba que as coisas estão para acontecer e é muito bom estar com vocês e amanhã a gente vai estar novamente juntos. Amanhã, quinta-feira, noite de evangelho aqui na minha casa, né? E eu quero convidar vocês amanhã às 9 horas para o Evangelho no Lar, que eu faço todas as quintas-feiras às 9 horas aqui na minha casa, né? Vocês estão todos convidados. Espero que vocês estejam aqui amanhã e que a paz de Deus seja conosco e que o amor dele nos contamine profundamente e provoque na gente uma transformação de gratidão, de perdão, de solidariedade, de amor ao próximo, de amor a nós mesmos e de compreensão. Né? Que assim seja e até mais.